Metrópole Entrevista. E agora eu vou conversar com uma figura muito importante na nossa comunidade, o reitor da Universidade Federal, o querido amigo João Carlos Salles. João Carlos, bom dia, um abraço, tudo bem para você, com você, meu amigo? Mário, bom dia, saudade, viu, de vê-lo. João Carlos, parece que nós não temos nenhuma possibilidade de acertarmos com o Ministério da Educação, rapaz. É o quarto ministro, né? Até agora só bola fora. Esse agora chegou e disse que a partir de janeiro aulas presenciais nas universidades federais. E aí, João Carlos, o que é que você diz a respeito disso? O ministro, ele tinha adotado um tom mais cordato, mais silencioso, e resolveu sair do silêncio para o obscurantismo em um gesto só. Essa é a questão mais precisa, porque veja, o que é que ele faz com uma portaria? Ele diz, no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, que as universidades, sem que nós tenhamos sido ouvidos, consultados, perguntados, avaliados, sem que a nossa contribuição científica, a nossa opinião institucional tivesse sido levada em conta. Ele diz, 4 de janeiro, aulas presenciais com biossegurança. Olha, essa arquitetura, essa combinação não funciona. É desconhecimento profundo do que é a dimensão das nossas universidades e da situação da pandemia. É um descaso com a situação da pandemia. As melhores opiniões epidemiológicas, Mário, dizem que você pode planejar um retorno presencial quando você tem pelo menos de 4 a 5 semanas de queda constante, contínua, sem repiques da curva epidemiológica. Epidêmica. Então você percebe a gravidade, ou seja, o descaso com a ciência e um gesto político, é mais uma vontade política que quer constranger as universidades nesse momento, sem que nós tenhamos sido ouvidos. No que nós fizemos, quando recebemos a notícia, nós nos manifestamos imediatamente, dizendo, está mantida a nossa resolução. Na semana anterior, nosso Conselho Universitário, em 2 reuniões, discutiu claramente a situação da pandemia e programou o próximo semestre para ele ser não presencial, com a possibilidade de atividades presenciais, contanto que esteja protegida a vida da nossa comunidade, que tenhamos garantias sanitárias devidas. Ou seja, nós estamos trabalhando e muito, queremos trabalhar bastante, mas a vida da nossa comunidade não pode ser colocada em risco. João Carlos, eu conversando com o reitor da nossa queridíssima Universidade Federal da Bahia. João Carlos, eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouquinho a chamada autonomia das universidades. Qual a autoridade que o governo federal tem, por exemplo, em relação à universidade e até que ponto existe uma autonomia? Como é que é isso aí? A autonomia, ela não é um cheque em branco. Na verdade, veja só, nós prestamos conta a várias instâncias o tempo todo. Prestamos conta à sociedade, prestamos conta ao Tribunal de Contas, à Controladoria Geral da União, ou seja, nós não estamos fora da lei, não somos um território, né, que não é regrado. É ao contrário, nós respeitamos a lei, mas temos a possibilidade de dispor sobre as medidas que são próprias ao exercício da nossa função. Então, nosso território, nesse sentido, é um território pontuado, primeiro pela legislação, pela Constituição Federal, né? Nós somos autônomos no interior daquilo que a Constituição Federal estabelece, e não independente da Constituição Federal. E nesse ambiente nós podemos sim decidir aquilo que pode ser ministrado, aquilo que pode ser pensado. Não há como alguém autoritariamente proibir, por exemplo, que questões de gênero sejam tratadas na universidade, que não possamos falar que houve ditadura militar ou não, e coisas desse tipo, né? Ou seja, nós temos esse espaço de exercício autônomo e respondemos aos órgãos de controle e respondemos à sociedade. E temos, é claro, a possibilidade de decidir
os marcos temporais de nossos semestres, como as aulas serão ministradas. Isso aí está no âmbito da nossa autonomia, ou seja, então a autonomia precisa ser respeitada nesse sentido, porque ela não nos autoriza a qualquer coisa. Sim, Mas, ao claro, contrário, claro. mas nos autoriza a fazer bem o que somos destinados a fazer. Ensino, pesquisa, extensão de qualidade, e temos a capacidade de decidir sobre isso. João Carlos, desde o princípio do governo Bolsonaro, houve uma nítida decisão no sentido de diminuir o valor das universidades, avacalhar, bagunça, droga, sexo, o desrespeito à família, à tradição e etc, etc. Isso é uma coisa terrível, né? Porque da universidade, exatamente, a universidade é um Sim. dos organismos mais vivos de uma comunidade, inclusive no sentido de quebrar paradigmas, romper tradições, mostrar coisas novas, inovar, avançar, ousadia, a criatividade é que leva a gente para frente. E parece que o objetivo é chegar a dizer, ó, vocês têm que ficar todo mundo quietinho, bonitinho, vamos dar aula de instrução moral e cívica e vamos formar cordeirinhos da pátria. Você concorda com esse raciocínio meu, que isso me deixa profundamente revoltado? Eu acho que devemos, se a coerência é uma virtude, devemos atribuir ao governo essa virtude de ser coerente com um projeto de destruição. Eles não deixaram a nenhum instante de desconfiar, desprezar e agredir a universidade. E fazem isso de uma maneira agora bastante cruel, que é a redução orçamentária. Você sabe que a proposta de lei orçamentária do Congresso retira do nosso orçamento 17,5%, o que para a UFBA equivale a 30 milhões, ou seja, basicamente 3 meses das nossas despesas básicas. Isso é uma tentativa de sufocar a universidade completamente. Então, eles têm sido bastante consistentes e coerentes no seu propósito. E agora essa posição do ministro é interessante, mas sabe que o ministro deu uma declaração que ele tinha conversado com as mantenedoras e estava surpreso com a reação das universidades. Ou seja, ele conversou com os donos das universidades privadas. Claro, mantenedora só de privada. Né? Aí é divertido pensar nisso, ou seja, o que aconteceu é o seguinte, a reação a essa medida, que foi nossa, sem dúvida alguma, imediatamente reagimos, mas a principal reação que levou talvez o ministro a recuar foi que as mantenedoras com quem ele conversou em certo momento perceberam que essa medida podia dar mais prejuízo, porque podia aumentar a inadimplência dos alunos. Então, nesse momento, o recuo parte daí. Ou seja, o ministro parece prestar contas menos às universidades pelas quais ele é responsável também, é corresponsável, o Ministério abriga as universidades federais, e sim prestar contas a essas instâncias privadas. Então, isso é muito grave. Ele, inclusive, é originário da Universidade Mackenzie, que é privada. Sim. E essas universidades, até nós temos denunciado muito aqui, João Carlos, eu estou conversando com o reitor da Universidade Federal da Bahia, o que está acontecendo com essas universidades privadas. A maioria delas foram vendidas a fundos de pensão americanos. Ganharam muito dinheiro na época do FIES, botando o preço das mensalidades lá em cima e o governo pagando. O próprio Jacques Wagner admitiu aqui que houve uma lambança, não é? E que o próprio governo do PT permitiu isso. E agora o que é que eles estão fazendo? Dando aulas virtuais e demitindo professores que tenham doutorado, uma melhor qualificação, botando professores recém-formados, pagando até R$40 por hora aula, não é? E com isso tentando manter o nível de lucro. E aí vem o governo atacar exatamente, rapaz, o cérebro criativo, fundamental
da universidade, que é a universidade pública, gratuita, e no caso a Universidade Federal da Bahia. É terrível, nós estamos vivendo... Agora, eu também, a única esperança que eu tenho, João Carlos, é que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, né? Com Passará, certeza. né? E nós Eu passaremos. acho que hoje, Mário, o destino das universidades está associado à recuperação de padrões civilizados na gestão pública, padrões que não desconheçam a ciência e que não resvalem para um autoritarismo óbvio, ululante nesse sentido. Então, eu tenho uma confiança de que a universidade, e veja só, é a nossa grande aposta. Nós podemos até fazer ensino remoto, como estamos fazendo, e alguns até se escandalizam que nós coloquemos certas exigências, porque não fazemos como outras instituições que fazem de qualquer jeito, sem que as aulas sejam preparadas, sem que haja um respeito ao professor. Ao contrário, nós temos no nosso docente um investimento constante e estratégico. Ele deve poder pensar, poder preparar e até poder respirar. Ou seja, ele é um intelectual natural, o docente de uma universidade pública que tem uma tarefa maravilhosa de formação de novos quadros e de ampliação do conhecimento, Mário. Nós não somos somente um lugar de reprodução, nós não somos uma soma de saberes isolados, nós temos projeto, temos vida. A sua universidade, Mário, a Universidade Federal da Bahia, tem vida, é lugar de ciência, cultura e arte. Ela é pulsante, ela se mobiliza, ela debate, ela não silencia. E, aliás, daqui a pouco, você permitindo, eu quero falar do nosso novo congresso. Eu quero, claro. Fale mesmo, que é importantíssimo, João Carlos. Vamos! Diga aí. Nesse momento, veja só, a UFBA, que não deixou de se posicionar, não deixou de produzir nossos docentes ao longo desse tempo todo. Agora mesmo, estamos com um semestre suplementar, Mário, são 5.000 turmas oferecidas. As pessoas não têm ideia, pensam que a UFBA parou atividades presenciais. Nós estamos com 5.000 turmas oferecidas nesse momento, num semestre suplementar. O nosso próximo semestre começará dia 22 de fevereiro com um grande congresso, segundo congresso virtual da UFBA, Mário. A UFBA vai discutir os grandes temas, vai discutir racismo, vai discutir violência, vai discutir educação, vai discutir a política, a democracia, vai apresentar suas pesquisas nas diversas áreas. Temos muitos grandes nomes já confirmados que vão participar do nosso congresso, e aí aproveite para dar o site e convidar todos para se inscreverem. A inscrição é livre para todos, gratuita. Congresso 2021.ufba.br. Repetindo, Congresso 2021.ufba.br. Muito simples, vocês podem se inscrever. Entre os convidados destaco Valnice Nogueira Galvão, Marilena Chauí, Luiz Carlos Brescia Pereira, Luiz Eduardo Soares, olha, Rosane Borges, muita gente mais refinada está vindo dialogar, muitos reitores, presidentes de associações nacionais, vindo dialogar com a UFBA. E eu sempre digo, quando eu os recebo, Mário, estão vindo para o centro do universo. Aproveitem. E, João Carlos, a primeira edição desse congresso virtual teve mais de 38.000 inscritos, foi? Mais de 38.000 inscritos. Naquele momento, Mário, foi uma ousadia. Foi o primeiro grande congresso da era da pandemia. Então, veja só, nesse momento de pandemia, quando todos estavam muito atormentados, a UFBA ousou, fez um grande congresso, que foi assim um centro das atenções. Depois você não imagina quanta gente procurou a nossa tecnologia da informação para saber como é que faz, como é que organiza. E nós aí disponibilizamos todas as nossas informações. Muitos congressos se multiplicaram, estão sendo realizados na forma virtual. Agora mesmo na UFBA nós temos com o Intercom um grande congresso da área da comunicação sendo feito virtualmente. Pois bem, esse primeiro congresso, em maio, foi um congresso que teve grande importância política para o país. Eu não diria que tenha sido importante apenas para a UFBA, não. 38.000 inscritos, cerca de 23.000 de fora da UFBA. Para você ter ideia de como tivemos um impacto nosso tecido acadêmico nacional.
E esse próximo vai ser em fevereiro. De 22 a 26 de fevereiro. Acreditem, vai valer a pena olhar as mesas, vão ficar encantadas as pessoas, teremos intervenções artísticas, debates, palestras, aquilo que a UFBA sabe fazer. E sempre com, apesar de todas as dificuldades, com a sua força, a força dos seus companheiros. Você sabe que eu sou um grande admirador seu, do seu trabalho, da sua equipe aí e da nossa queridíssima universidade. E aqui você tem sempre uma tribuna para falar quando precisar e quando quiser. Obrigado, Mário. Que não é mais do que obrigação da gente fazer isso, viu, João Carlos? Um grande abraço para você, meu amigo.